Sejam bem-vindos à aula de missão urbana. Nós estamos falando sobre os desafios da missão urbana. Já trabalhando nas aulas anteriores sobre liturgos, que é a oração, e depois trabalhamos a questão do querigma. Se você não assistiu os vídeos anteriores, vale a pena você ouvir, porque nós cremos que o primeiro grande desafio que nós temos na cidade é o desafio da oração, de fazer a liturgia de Deus na terra, aos pecadores, de levarmos os problemas da sociedade a Deus. Esse é o papel do sacerdote. E nós temos que fazer essa liturgia, que é esse serviço de Deus na história humana. Segundo momento, nós falamos sobre a importância da pregação da palavra de Deus, dizendo que muitas sociedades, muitas autarquias, muitas ONGs fazem obras sociais, fazem muitas coisas, mas só a igreja possui a palavra da reconciliação. Portanto, só a igreja é chamada a esse grande ministério do anúncio da redenção que há em Cristo Jesus. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando suas transgressões. Nós precisamos falar das boas novas. Então, pregação implica exatamente nisso. No anúncio da obra de Cristo na cruz. Nós precisamos nos lembrar disso aí, nós precisamos focar nisso aí no nosso desafio. Então, os dois primeiros grandes desafios são liturgos e querigma. Vamos para um terceiro desafio que eu gostaria de colocar aqui nesses desafios que nós temos da igreja em relação à cidade. Tá? Então, o terceiro desafio que eu colocaria aqui é o desafio diaconal. Veja só que eu estou usando intencionalmente os termos gregos, liturgos, querigma e agora diaconia, que você poderia traduzir aqui como atos de misericórdia. Se você preferir, você pode falar em atos de justiça, também não seria equivocado, né? Misericórdia, justiça. Então a igreja é chamada para dar sinais do reino de Deus no local onde ela existe, tá? E a cidade se torna para nós um lugar onde nós precisamos olhar com compaixão. Nós precisamos olhar com cuidado. Nós precisamos olhar com ternura. A cidade precisa, a igreja precisa fazer isso em relação à cidade. Tiago Cavaco, um escritor português, cristão, um pastor, diz o seguinte: nenhuma igreja pode viver com os olhos no céu de uma maneira que não tenha os pés na terra. Se nós somos uma igreja que estamos apenas nesse universo místico da espiritualidade, da oração, que é fundamental, e não olharmos com compaixão para a misericórdia, nós não expressamos as boas obras que precisam acontecer na terra e que vão evidenciar a glória de Deus através da igreja. É muito interessante quando a Bíblia nos ensina sobre as boas obras. A Bíblia deixa muito claro que nós não somos salvos pelas boas obras. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Ok? Nós não somos salvos pelas obras. Portanto, o céu não é ganho por merecimento. O céu não é um salário que Deus te dá por alguma coisa boa ou por coisas boas que você tem feito. Você não ganha o céu por mérito, nem ganha o céu por caridade, nem ganha o céu por merecimento. Não é mérito, é graça. Se é graça, não é mérito. Se é mérito, não é graça. Porque essas duas palavras são excludentes. Mas nós não podemos parar aí. Porque Efésios 2, 8, 9 diz isso aí, mas o versículo 10 diz: porque somos feituras de Deus, obra de Deus. A palavra original no grego lá para feitura é poema. Somos uma obra literária de Deus, somos um poema de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Ele de antemão criou para que andássemos nelas. Ou seja, nós somos chamados por Deus pela graça e somos designados por Deus para realizar boas obras, essas boas obras que Ele mesmo já criou
esse mesmo caminho que ele mesmo criou para que andássemos nela. Eu digo que nós precisamos entender a questão da salvação da seguinte forma. É uma questão preposicional que faz todo sentido, toda a diferença. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para boas obras. É uma questão de preposição, mas é fundamental. Se você confunde isso aí, você perde o foco. Mas o fato de sermos chamados por Cristo Jesus, através da graça dele, e não há nenhum mérito em nós, como nós falamos, isso não nos leva a pensar que porque somos salvos pela graça, a salvação ela é barata. Não. A salvação é uma obra de Deus e nós somos salvos pela graça para produzir boas obras. Historicamente, a igreja sempre teve a tendência de se distanciar dos problemas sociais, da cidade e das suas tensões. De criar uma mentalidade de gueto, de elitismo ou de passividade, e muitas vezes abrigando todos esses aspectos de gueto, de elitismo, de passividade ao mesmo tempo. A proposta da reclusão e afastamento social para a igreja é sempre uma tentação de se proteger da influência do mundo, e a alternativa mais rápida e mais irreflexiva é criar um cordão de isolamento. E santidade passa muitas vezes a ser considerada, definida em termos de distância, de silêncio, de passividade, e não em termos de envolvimento. Mas a ideia inicial dos mosteiros era uma ideia muito interessante, até, eu diria, até santa. O que os monges fizeram? Eles entenderam que eles precisavam mais tempo para oração. Que as atividades do mundo consumiam demais o tempo dele da reflexão. Então, eles se dedicavam à oração. Mas eles não perceberam que a oração sem ação, ela é um desequilíbrio na espiritualidade bíblica. Alguém disse que oração e ação são como duas asas de um avião. Se você tirar essa asa do avião, que é a ação, esse avião vai desequilibrar, ele não vai funcionar. Ou se você mantiver a asa das boas obras e você não tem a asa da oração, essa asa também vai se desequilibrar. Portanto, para voar plenamente, você precisa das boas obras. Ação e oração. Curiosamente, alguém disse que orar já é uma grande ação, porque o termo em português até sugere isso aí, ora-ação. Produz uma reação, uma atitude e assim por diante. Mesmo porque quem ora se compromete. Se você está orando por algum assunto e alguma coisa está pegando o seu coração, você pode estar certo que você vai se comprometer com isso. Então a igreja tem um perigo, como nos mosteiros, os mosteiros se perderam, os monges se perderam. Eles achavam que estavam fugindo do mundo, das tensões do mundo, das preocupações do mundo, e de repente trouxeram o mundo para dentro dos mosteiros, né? A promiscuidade apareceu ali, a inveja, a competição, e nós sabemos as histórias dos mosteiros, que nem sempre foram histórias muito sagradas, não, tá? A igreja corre outro risco de se tornar elitista, distanciada dos pecadores, dos glutões, dos beberrões, dos que sofrem. Jesus foi acusado de ser amigo de publicanos e pecadores, porque ele se arriscou a sentar com eles. O elitismo pode ser de natureza religiosa, pode ser o elitismo causado por superioridade moral, por legalismo, mas pode também se manifestar num certo esnobismo. E aí a gente se afasta. Pode também isolar a igreja dos miseráveis, da escória do mundo e dos pobres. Poucas coisas são tão anti-evangélicas quanto esta autoexclusão elitista, moralista e legalista da igreja. O resultado dessas atitudes, no primeiro plano, torna-se frieza e indiferença com o sofrimento humano. Principalmente se consideramos a dramaticidade do sofrimento num país como o nosso, de pobreza, onde considera-se que 8 ou 9% da população vive abaixo da linha da pobreza, são os miseráveis. Há uma diferença de definição entre pobreza e miséria. O pobre é aquele que não tem acesso a bens de consumo, mas não é uma pessoa que passa fome. O miserável é aquele que nem a comida, nem as coisas básicas da vida ele tem. Então, há uma diferença aí. No Brasil, 8 a 9% da população é considerada miserável.
A espiritualidade reformada nunca viu dessa forma. Calvino, por exemplo, ele defendia uma ética da vocação, do trabalho. Lutero defendia o famoso Beruf, que era os atos humanos, o comportamento da igreja diante da sociedade, e ambos santificavam as atividades profissionais humanas ao falar do sentido do sacerdócio universal de todos os crentes, que incluía esse mandato cultural, né? E a preocupação com o homem como ser integral. Então, essa é a essência do Evangelho, tá? Quando Jesus deu início ao seu ministério, na sinagoga de Nazaré, onde onde ele viveu muito tempo, ele viveu em Nazaré, né? A Bíblia foi até chamado de Nazareno. A Bíblia diz que quando ele abre ali o livro, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. E olha, ele registra ali a essência da sua mensagem. Pelo que me ungiu, primeiro, para evangelizar os pobres, querigma, evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso aqui é ação diaconal, ministério de Cristo. Está focado nisso aí. E todo lugar para onde Jesus ia, ele tinha duas tarefas. Ele pregava o evangelho e ele curava os enfermos e expulsava demônios. Quando ele designa os discípulos, em Mateus capítulo 4, ele fala exatamente a mesma coisa. Ele falava para pregar o evangelho e, logo em seguida, ele falava para as pessoas para trabalhar a questão da cura na cidade, da libertação dos cativos na cidade. Então, essa divisão herética, eu chamo de divisão herética por quê? Porque, na verdade, o evangelho de Cristo nunca pode se dividir, evangelho social, evangelho espiritual, isso não acontece, né? Então, essa visão do evangelho integral, ela é bíblica, ela é neotestamentária e Jesus Cristo, o evangelho visa todo homem, homem todo. Então, é um homem integral. Por isso a discussão sobre teologia da libertação, teologia do oprimido, teologia feminista, teologia social, parece-me vazia e tendenciosa. Toda leitura parcial, que contempla apenas um aspecto da verdade, tende a negar o todo. O exemplo, a figura que eu uso para isso aqui é a seguinte. Quando você ora, ortodoxia, biblicamente falando, é cortar em linha reta. Né? Um ortodoxo é o que corta em linha reta. Você pode, ao invés de cortar em linha reta, você pode criar as variáveis. Então, por exemplo, se você ora, mas você não age, ação, isto é herético. Porque heresia não é a negação de uma verdade, mas heresia é a ênfase demasiada numa verdade em detrimento da outra. A apostasia é a negação da verdade, mas heresia não é. Então, quando nós, como igreja, estamos focados num único aspecto da espiritualidade de Cristo, do Jesus de Nazaré, estamos aqui apenas na oração, e nos esquecemos da ação, nós pecamos. Mas também pecamos quando nós estamos focados na ação e não estamos focados na oração. Então, a oração tem que estar de um lado e a ação tem que estar do outro. Então, essa divisão herética, ela tira de nós a capacidade de olhar para a cidade com a integridade da mensagem. Aí, o desafio da missão urbana consiste em orar, consiste em pregar, mas consiste também em cuidar. Isso é ação diaconal da igreja. O Evangelho de Cristo visa todo homem e o homem todo. E essas discussões aí, elas são anacrônicas. Quando João Batista entrou no processo de crise cristológica, ele não sabia se Jesus Cristo era ungido, ele estava na cadeia, a perseguição, o sofrimento, a aflição, e ele titubeou sobre a identidade de Cristo, ele enviou seus discípulos para perguntar a Jesus uma coisa. És tu o Messias ou devemos esperar outro? E Jesus não se preocupou em fazer um discurso elaborado para responder aos discípulos de João Batista que vieram perguntar-lhe. Mas ele levou os discípulos com ele e continuou o seu projeto. E ele diz, agora vocês vão dizer a João Batista,
E ele está lá registrado em Mateus 11, 4 a 6. Ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O que Jesus Cristo está falando? Isso aqui não é evangelho social. Ele está falando da visão clara que ele tinha para a sua igreja. Nós somos discípulos de Cristo. Nosso chamado é para imitar Cristo em todos os aspectos. Então, Jesus comunica isso de uma forma muito clara e enfática para João, para tentar mostrar a essência da sua mensagem. Quando o apóstolo Paulo é enviado como missionário, ele recebeu, e ele diz isso em Gálatas 2:10, recebeu do sínodo de Jerusalém que pregasse o evangelho, mas que se lembrasse dos pobres. Gálatas 2:10 diz, o que também me esforcei por fazer. Ou seja, ele nunca deixou de preocupar-se com os pobres. A mensagem deveria consistir no anúncio da redenção em Cristo e também deveria ser manifesta nos atos de misericórdia e cuidado com os necessitados. Por causa da negligência de determinados segmentos da igreja primitiva com os pobres, por exemplo, Tiago, o apóstolo, escreveu, assim também a fé. Se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei minha fé. Então toda igreja que se considera cristã, ela inserida numa realidade social tão brutal como a nossa, terá que trabalhar essa questão da sensibilidade para o miserável, para o marginalizado, para o pobre. Ou talvez pegando aquela ideia do grupo mais vulnerável do Antigo Testamento, que era o estrangeiro, o órfão e a viúva. Você vai ver que no Antigo Testamento, constantemente Deus está lembrando o povo, para não se esquecer do estrangeiro, do órfão e da viúva. Por quê? Porque esses três grupos sociais eram os grupos mais vulneráveis e Deus não queria que esse povo perdesse a dimensão disso aí, né? Do cuidado que deveria ter em relação à ação social. Alguns anos atrás, eu vi uma análise muito interessante de um homem chamado João Dias de Araújo. João Dias de Araújo fez uma análise que, para mim, ela era fantástica, né? Ele dizia o seguinte, que existem 4 formas heréticas em relação à ação social que nós podemos fazer. Primeira forma herética é pregar sem cuidar. Pregar é o querigma sem a diaconia. A segunda dimensão herética, lembrando que heresia é a super ênfase numa área em detrimento da outra, a segunda ênfase que herética que ele chamava era cuidar sem pregar. Existem muitos grupos evangélicos onde a pregação é feita, mas não há cuidado. Existem muitos grupos evangélicos onde o cuidado é feito, mas não há pregação. Terceira forma de você responder hereticamente à questão da responsabilidade social da igreja e do cuidado com a cidade, da diaconia para a cidade, é o que ele disse o seguinte, pregar, se der tempo, humanizar. Pregar, se der tempo, humanizar. E por último ele fala que a última característica herética, é só inverter aqui agora, fica fácil, é humanizar. Se der tempo, pregar.
como é fácil, nessa equação aí que nós mostramos, veja como é fácil nos perdermos. A Igreja de Cristo na história, quantas vezes se perdeu em relação a isso aí? Então nós precisamos lembrar que proclamação e humanização têm sempre que andar juntos. Pregação para Jesus era sempre algo acompanhado de boas obras, de sinais, de cura, de restauração, de cuidado. Então nós podemos perceber que a mensagem de Cristo, a sua mensagem relacionava pregação e libertação, sua orientação aos 12 foi voltada para pregação e cura, Mateus 7, 10, 7, e na orientação aos 70, ele deu dupla tarefa, curai e anunciai, Lucas capítulo 10, versículo 9. Portanto, podemos afirmar que Jesus evangelizava humanizando e humanizava evangelizando. Então, se nós estamos pensando no desafio para a igreja não pode fechar os olhos à dor humana. A igreja não pode fechar os olhos ao sofrimento humano. Porque fazer isso seria negar o mandamento de Cristo. Eu gosto de pensar, por que nós devemos cuidar dos necessitados, dos que sofrem, dos pobres, dos sem esperança, dos marginalizados? Por que nós precisamos cuidar dos grupos sociais mais vulneráveis? Por que a igreja tem que ter um olhar assim para a cidade? Eu falo isso com tranquilidade porque eu vejo na minha igreja, eu acho que a minha igreja é muito mais misericordiosa do que eu, né? A nossa igreja tem um olhar profundo para a cidade. Nós temos 2 escolas de periferia que grupos da igreja criaram, e essas 2 escolas estão funcionando a pleno vapor. São mais de 1.000 alunos nessas 2 escolas, parcerias que nós fazemos com o município, com o estado. Nós temos o único albergue da cidade, albergue presbiteriano, é da nossa igreja também. Então, a nossa igreja tem um olhar profundo. Mas deixa eu dizer para você, por que eu acho que cuidar teologicamente é importante? Primeiro, eu diria, cuidar é teologicamente importante porque é um mandamento de Cristo. Primeira coisa, é um mandamento de Jesus. Jesus ordena, os discípulos entenderam isso, deram ordem a Paulo, para que não se esquecesse dos pobres, Gálatas 2:10. Não se esquecesse dos pobres. Então, você vai ver os apóstolos, os discípulos, trabalhando sempre com cuidado. E isso vai se manifestar na história humana de uma forma maravilhosa. Na segunda grande epidemia, no ano 260, depois de Cristo, os cristãos cresceram assustadoramente por causa da compaixão que eles tiveram com os desvalidos. Isso vai acontecer em muitas épocas, na peste negra, e a Igreja de Cristo sempre teve um cuidado muito grande, e isso é maravilhoso. Então, meus queridos, nós precisamos fazer isso, primeiro, porque isso glorifica a Deus. Deus nos deu essa ordem. Então, isso é obediência. Então, cuidar dos pobres não é modismo. Cuidar dos pobres não tem a ver com teologia liberal. Cuidar dos pobres é um mandamento. A igreja, quando não cuida dos pobres, dos necessitados, ela está perdendo a compreensão do chamado de Deus na história. Segunda razão, nós precisamos cuidar dos pobres porque pobreza dói. Pobreza não é alguma coisa fácil. A pobreza rouba a dignidade e rouba a esperança humana. Mas quando a pobreza sai do padrão da pobreza e vem para o padrão da miséria, ou seja, a pessoa passa fome agora, né? Aí a coisa é mais aviltante, é uma vileza muito grande. As pessoas falam, por que Deus permite que o mundo passe por fome? Eu falo, gente, você sabe que a produção de alimentos no mundo daria para alimentar 6 vezes mais a população do mundo hoje? O problema nosso é logística e concentração de riqueza. Então, meus queridos, nós precisamos entender, pela palavra de Deus, que o cuidado que a gente tem que ter, porque a pobreza é sempre uma realidade dura. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde afirma que hoje, existe no mundo cerca de 800 milhões de pessoas passando fome.
Você já passou fome? Eu já vivi em ambiente de pobreza, de não ter dinheiro para comprar coisas mais essenciais, né, mais secundárias, não as essenciais. Mas nunca experimentei fome, graças a Deus. Sempre havia fartura, a gente morava na roça, produzia a galinha, o porco, o milhinho da gente, o arroz, né, com muito sacrifício, mas tudo regrado. O presente nosso no dia de Natal era um par de roupa. Minha mamãe fazia roupa, comprava sapato para nós, né? Aquilo para nós como meninos não era exatamente o que a gente esperava, porque a gente queria presente mesmo, como os outros meninos recebiam, mas paciência, nunca me traumatizei por isso, não. Mas o fato é que a pobreza, ela dói. Não ter pão para comer é pavoroso. Ah, mas as pessoas não passam... Gente, existem 374 cidades no Brasil catalogadas pela Child Fund, de 374 cidades que estão vivendo abaixo da linha da pobreza hoje. E é um cinturão que pega ali do Maranhão, Piauí, Pará e vai para o Amazonas, passando num cantinho, numa nesguinha pequenininha do Tocantins. Mas não é assustador pensar nisso aí? Num país com tanta fartura? A igreja tem que se mobilizar para cuidar de gente que sofre. Tem que ter expressões de cuidado, de amor, de sensibilidade. Nós precisamos pensar como é que nós podemos colocar nossos talentos ao serviço da cidade. Há um tempo atrás nós precisamos de professores para trabalhar na escola pública nossa. Eu desafiei na igreja pessoas que pudessem dar um período da semana para ajudar na escola. E eu fiquei muito grato a Deus, porque 3 pessoas se voluntariaram para dar um período. Mas a nossa igreja tem 1.300 membros. Mas ainda assim eu estou grato a Deus por essas 3 pessoas. Porque eu sei que tempo, a maioria trabalha e não é tão fácil, né? Pessoa que tenha capacitação para ensino e que tenha tempo disponível para isso aí. Mas o fato é que nós precisamos cuidar. A igreja é chamada a cuidar. Nós precisamos trabalhar isso aí. Em 1999, houve um grande debate entre David Hasselgrave e Brian Myers sobre a relação dos evangélicos e o ministério holístico. Hasselgrave argumentou que a missão holística tem a tendência de esvaziar a responsabilidade central da igreja, que é a evangelização. Myers replicou dizendo que toda a história da Bíblia tem relação com a importância de amar a Deus e amar o próximo. Harvey Cohn, teólogo reformado, no seu livro Evangelismo, Doing Justice and Preaching Grace, procura estabelecer a conexão entre teologia bíblica e agenda missiológica. Para ele, na história redentiva, palavra é necessária para interpretar obras, e obras são demonstrações redentivas. Portanto, ao invés de entendermos esses movimentos como rupturas, diz ele, eles formam apenas uma história. Milagres e sinais são símbolos da reconciliação de todas as coisas em Cristo. Então, um dos desvios teológicos mais graves que pode acontecer é o que reduz o homem a um ser incorpóreo. A frase corriqueira nos círculos pentecostais tradicionais para se falar da obra da evangelização é salvação de alma. Eu, particularmente, detesto esse termo. Salvação de alma parece que se está tratando com pessoas desencarnadas. E cria-se, na minha concepção, uma antropologia dualista, que pode levar à compreensão de que o ser humano é alguém fragmentado, seccionado, dividido, transformando o ser humano em alguém meramente espiritual. Por isso esse termo, salvação de almas, nunca é usado na Bíblia. A mensagem de Jesus não visava apenas o ser humano no seu lado espiritual, porque tudo no Novo Testamento é espiritual. O Novo Testamento não secciona isso aí. Por isso a Bíblia diz, a mensagem de Jesus, Mateus 4:23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então está aqui, ensinando, didascaleu, pregando, querigma, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Portanto, quando Jesus deu ordem, disse, quando entrardes numa cidade, e ali vos receberem, com meio do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Lucas 10:9. Então, cure os enfermos, ação social, cuidado, misericórdia, justiça, e pregue. Então, cura e pregação. Há sempre o perigo da mensagem se tornar reducionista, se voltar apenas para a questão do destino final do homem.
sobre como se preparar para morrer, com foco meramente na eternidade. Mas a Bíblia nos ensina não apenas como morrer, mas a Bíblia também tem que nos ensinar como viver. A hermenêutica bíblica propõe resposta para o homem como um todo. E quando a igreja falha na sua interpretação, ela falha também na sua missão. Portanto, nós, ao pensarmos na cidade, nós temos que olhar a cidade exatamente como um lugar do cuidado da igreja. A igreja precisa ser cuidada. Nós precisamos trabalhar isso aqui de forma muito cuidadosa, de forma muito carinhosa, tá? Nós precisamos tratar isso aí. Bem, eu disse para vocês que eu tinha algumas razões para a gente poder cuidar dos pobres. Eu falei de duas para vocês, tá? Eu falei que nós precisamos cuidar dos pobres porque isso glorifica a Deus, é mandamento de Deus. Segundo, eu disse que nós precisamos cuidar dos pobres porque porque a pobreza machuca, ela dói, ela fere. Mas eu queria falar de um outro elemento. Nós precisamos cuidar dos pobres para recuperar a nossa humanidade. Deixa eu tentar explicar para você o que acontece. Quando a igreja tem o foco na ação diaconal, ela cuida dos pobres, ela entende melhor o evangelho. Se você quer jovens de igreja comprometidos com Jesus, e você não tem na sua igreja ação diaconal para a juventude e os adolescentes, você pode estar certo de que eles terão sempre um cristianismo fraco. Porque eles não têm o coração no cuidado. Se você colocar esses meninos para pregar o evangelho, para sair, para cuidar, você vai ver como você vai ter uma igreja forte. Sabe o que acontece na mudança da cosmovisão dos meus adolescentes? Eu trabalho com a igreja classe média, média alta. E as crises dos adolescentes da minha igreja são crises muito interessantes. Eles entram em crise quando o pai não lhes dá o tênis Nike que eles queriam, que custava R$800. Mas eles querem então dar os pais querem dar um tênis Nike que custa R$400. Ou seja, ao invés de dar um tênis que custa $150, eles querem dar um tênis que custa $70. E eles entram em crise por causa disso aí. Eles querem um telefone de uma marca que custe R$8.000. E quando os pais insistem para dar uma marca que custa R$1.000, eles entram em crise antropológica. Os nossos filhos se perdem por causa da abundância que tem. E eles precisam recuperar a humanização deles. Mas isso não dá só com os nossos filhos. Quando os filhos vão para esses lugares e lidam com pessoas pobres e com carências, quando eles voltam, rapaz, eles voltam cheios de alegria, cheios de paz, cheios de graça, porque aquilo ali os traz um conceito de humanidade. Lidar com presos, lidar com pessoas em hospitais, lidar com pessoas em situações de carência, lidar com periferia, transforma o nosso evangelho num evangelho muito mais eficaz no nosso próprio coração. Então a diaconia não apenas é um mandamento de Deus, e é uma bênção para quem recebe a ajuda, mas é uma bênção também para a efetividade do evangelho no coração dos crentes. E no seu coração, se você tem perdido o sentido de viver, comece a preocupar-se com a ação diaconal. Algum tempo atrás eu encontrei uma mulher muito rica, vivendo uma vida muito confortável, membro de igreja, fiel membro de igreja, e num vazio existencial tremendo. E eu percebi que o problema dela era uma vida autocentrada. Uma vida preocupada consigo mesmo, vaidade, salão de beleza, apesar dela ser uma pessoa já idosa, mas excessiva preocupação com imagem, né? E eu vendo aquela coisa, eu resolvi cutucá-la um pouco. Eu disse para ela, sabe o que está causando essa depressão em você, minha filha? Você precisa gastar um tempo com pessoas que têm reais necessidades. Você precisa dar um pouco do seu tempo. Você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa competente. Você tem dinheiro. Você precisa se envolver com causas sociais. A igreja tem muita ação social. Então é muito importante que você faça isso aí.
Eu falei assim, por que você não dá um dia da sua semana, um período da sua semana para cuidar de criança? Ela disse, detesto criança. Não gosto de trabalhar com criança de jeito nenhum. Que legal, ok. Não precisa trabalhar com criança. Vai para um asilo. Ele disse, Deus me livre ficar cuidando de velho. Já basta eu como velho, não quero não. Eu disse, por que você não vai cuidar de animais? Ela disse, eu também não gosto de animais. Né? Bem, resultado. Ela não gosta de nada além de si mesma. Narciso entrou profundamente na alma dessa mulher. E o resultado, ela continua na sua vida de futilidade, de vazio e depressão. Então, meus queridos, nós precisamos lembrar aqui, o chamado de Jesus é o chamado para a gente poder cuidar das pessoas. E esse chamado torna-se um grande desafio para a cidade. A cidade há muitos bolsões de pobreza, há muita carência de todas as ordens, há muita falta de infraestrutura. Você pode influenciar os vereadores, a política da cidade para preocupar-se com essa questão, e isso é transformador. Uma senhora da nossa igreja, e eu termino aqui com essa história, lá no Rio de Janeiro, era uma médica muito rica, e o marido dela também de uma família rica, um grande salário, os dois aposentaram muito bem, e tinha grandes fazendas de plantação de café no sul de Minas. E essa mulher, membro de igreja, esposa de um presbítero, já idosa, ela resolveu colocar o carro dela 0 quilômetro, chamava o Inácio, que era o seu motorista, para irem à feira, para comprar toda a xepa da feira, e os feirantes gostavam muito disso aí, para levar para um orfanato que tinha ali pertinho da feira. Ela pagava, colocava aquelas caixas, ela não dava conta de carregar, mas o Inácio fazia isso, ela pagava, o Inácio colocava dentro do carro e levava aquelas coisas todas para um orfanato católico que tinha ali próximo. Então a doutora Ludovina fazia isso todos os domingos de manhã. Um dia, o seu esposo, um presbítero de disponibilidade, muito querido também, virou para mim e disse, pastor Samuel, você precisa falar com a doutora Ludovina, com a Ludovina, que era a esposa dele, né? Para ela vir para a igreja de manhã. Ela não tem vindo para a igreja de manhã, ela vai para lá, para o orfanato e não vem para cá. Ela deu uma resposta que eu nunca vou esquecer. Ela meio que esnobou assim, virou os olhinhos dela, e ela disse assim, eu estou colocando em prática aquilo que eu aprendi na escola dominical. Eu preciso cuidar dos pobres. Um dia, levando então a comida para aquele orfanato católico, ela não se apresentava como evangélica, uma freira descobriu que ela era evangélica. E a freira deu uma dura nela, cara. Fazia anos que ela já contribuía, 2, 3 anos. E aquela freira disse para ela, a senhora não pode contribuir aqui, a senhora é evangélica. Se é orfanato aqui, é um orfanato católico. Ela disse, eu não estou servindo vocês, não, estou servindo a Deus. Estou cuidando dessas crianças aqui. Se é católica, se é espírita, se é macumbeiro, se é evangélico, para mim não interessa. Eu quero ajudar essas crianças aqui. Mas se vocês não querem me ajudar, eu vou arrumar outro orfanato para me ajudar. Mas antes eu quero conversar com a sua superiora. E lá foi na direção da superiora para dizer, olha, eu estou ajudando aqui há 3 anos, você já me conhece e tal, mas a freira disse para mim que eu não posso ajudar mais. E óbvio, a madre superiora não queria nem saber de que a doutora Ludovina não iria contribuir, porque a ajuda dela era extremamente dinâmica. Ela dava toda a verdura e toda a fruta para aquele orfanato toda semana. Ela colocou a sua vida a serviço dos pobres naquela cidade. E isso era testemunho do evangelho naquela região. E conforto para aquelas crianças. E você? A sua igreja? Como é que você está respondendo a essa questão da missão urbana? Você já entendeu isso? Esse é o 3º foco e nós temos que falar de mais 3. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Se você é meu aluno e queria ver o meu conteúdo, eu estou sempre publicando todo o meu material no meu blog www.revsamuca.blogspot.com.br. Daí você vai encontrar este e tantos outros materiais ali à sua disposição e que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe.